Olá, mais uma vez esse é o canal Ser Feliz e eu sou a Patrícia e você é muito bem-vindo aqui nesse canal feito para compartilhar ideias de fé e de esperança. Eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 12, que vai falar de um personagem muito conhecido. Diz o seguinte: E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Bom, agora ficou muito fácil descobrir quem foi, né? Quando eu falo de 12 discípulos, acho que até mesmo uma pessoa que tenha tido pouco contato com o Evangelho vai lembrar de alguns quadros, de algumas pinturas e vai lembrar dessa referência dos 12 discípulos. Sim, esse personagem foi Jesus Cristo. E eu trago esse versículo aqui hoje por uma questão muito simples. É que nós acompanhamos, né, ao longo do relato bíblico, várias conversões, a própria conversão de Pedro, quando Jesus chama Pedro, né, que está ali tentando pescar, ele manda que lance a rede, e aí a rede volta cheia de peixes. E no entanto, às vezes passa batido esse detalhe aqui do livro de Lucas, que Jesus passou a noite toda orando, né, e que na manhã do dia seguinte ele separa ali, escolhe os seus 12 apóstolos. Bom, vamos lá. É a minha opinião. Jesus precisava orar para descobrir quem seriam os 12 apóstolos que ele deveria escolher? Não precisaria, na minha opinião. Eu, Patrícia, precisaria, você que está me assistindo precisaria, mas Jesus não precisaria, porque ele já era o Filho de Deus, ele estava na condição de Filho do homem, mas não seria a oração um grande diferencial, provavelmente, ali no nível de conhecimento que ele já tinha de cada um deles, porque veja bem, quando as pessoas já se aproximavam dele, já sabia quem eram, né? Então ele já falava, olha, seu problema é esse, olha, eu te conheço, né? Então são várias passagens que Jesus deixa muito claro que ele, sendo Deus, né, encarnado, né, na figura humana, numa condição humana, ele tinha onisciência sobre as coisas, né, sobre as pessoas, principalmente que vinham até ele. Contudo, o nosso amado e querido Senhor Jesus Cristo, né, personagem reconhecido até de quem não é cristão, né, que ainda enxerga, mesmo não acreditando que ele é Deus, o enxergam como um grande líder, que não é o que nós acreditamos. Eu realmente acredito que ele é Deus, né? Ele é o Filho de Deus, é Deus, e ele é o único caminho, a única porta. Me perdoe aqui a sinceridade do meu coração em te dizer o que eu acredito. Sem ele ninguém poderá ver a Deus, sem ele ninguém poderá chegar até Deus, porque ele é o único caminho. E infelizmente, me desculpe quem pensa o contrário, mas não existem 2, 3 ou mais caminhos, existe um caminho. E esse caminho ele passa pela figura central de Jesus Cristo, tá? Se você tem alguma dúvida com relação à salvação, com relação à vida eterna, com relação ao que vem depois da morte, eu te convido até a continuar aqui assistindo esses vídeos desse canal, até mesmo que você procure ler o que a Bíblia fala sobre isso, que você vai entender muito claramente isso que eu estou lançando aqui para você, que Jesus Cristo é Deus e sem ele ninguém pode ter, né, a vida eterna com Deus. E ele, sendo Deus, ele fez a sua oração durante a noite, né? Quer dizer, ele passou a noite orando e no dia de manhã ele chamou os 12 apóstolos, ou seja, ele já tinha, né, uma quantidade de discípulos ali, dentre esses discípulos, né, que já foram chamados, né, cada um ali em momentos diferentes, alguns, né, foram chegando até ele através dos outros, através dos sinais e maravilhas que ele fazia na terra, né, de curar, de libertar, e ele separou os 12 discípulos nessa circunstância pós-oração. Por que eu trago isso aqui para você hoje? Porque um dos nossos maiores problemas na atualidade é que a gente não ora, a gente não fala com Deus. Olha, eu fui uma pessoa que eu tive a oportunidade de ter acesso à Bíblia muito cedo, eu leio a Bíblia desde criança, né? Claro que não tanto quanto deveria, mas posso dizer que eu fui uma pessoa muito privilegiada, que eu tive acesso à Bíblia, né? Como provavelmente muitas pessoas no mundo ainda não tiveram. E assim, apesar da gente ler, apesar de conhecer, apesar de tudo que a gente aprende sobre buscar Deus, sobre falar com Deus, o tempo vai passando,
as nossas questões do dia a dia, as nossas responsabilidades da vida adulta, tudo que a gente assume, vai criando uma rotina e nós vamos simplesmente nos afastando desse bom hábito que é a oração. E é um hábito que mesmo quem nunca teve pode começar a ter. E aí eu chamo a sua atenção aqui para o seguinte: você que pretende fazer um negócio, você que pretende fazer uma escolha, você que tem decisões a serem tomadas, você não negligencie, você não menospreze o poder da oração. Você tem que orar, você tem que falar com Deus, você tem que pedir a Deus uma direção, tá? Mas assim, gente, peça com certeza, peça com fé, peça com esperança. E olha, me perdoe, se você está em algum momento que você precisa tomar uma decisão muito rápida, vai ter momento na sua vida que vai acontecer isso, já aconteceu na minha. Tem momento de ter que tomar uma decisão em 1 minuto, 2, 3, em ter que dar uma resposta num determinado momento para um grupo de pessoas, e naquela fração de segundos eu simplesmente perguntava aqui mentalmente para Deus: Deus, me dá sabedoria para responder. E tinha que ser uma oração aqui de 15 segundos mesmo. Se você está numa situação como essa, chame a Deus, você pode ter certeza. Chame no seu pensamento que Ele é Deus, Ele é capaz de te entender, até o que está passando no seu pensamento. Agora, se você tem a condição também de parar, orar meia hora, 1 hora, acordar no meio da noite, orar a Deus antes de dormir e falar com Ele, viu? Por favor, fale. Não vá só fazer essa oração de 15 segundos, esperar uma grande decisão da sua vida, não. Você sim tem condição de avaliar, pondere. Tem gente que é muito detalhista, né? Sempre antes de tomar uma decisão faz um quadro, pessoas muito inteligentes inclusive fazem isso, né? Colocar prós de um lado, contras do outro lado. Você pode fazer isso. Agora, saiba que além dessa análise sua, existem coisas que você não pode ver, você não pode prever o futuro. Você até tem uma certa capacidade de julgamento, mas a gente não conhece tudo. Então, nessas circunstâncias, peça sempre a Deus sabedoria. Para mim, aqui, o caso de Jesus, ele traz um exemplo de humildade muito grande, como ele sempre foi, né? Muito grande em humildade. Não sei se eu poderia usar essas duas palavras na mesma frase, mas eu vou usar aqui com Cristo, porque ele sim foi muito humilde, ele foi muito grande nisso, porque ele esteve orando. Veja bem, antes de chamar os 12 discípulos, ele esteve orando. Quem possa perguntar, tá, mas ele chamou Judas, e Judas foi um traidor no meio dos 12 discípulos, ele não sabia disso? Gente, Jesus sabia, né? Tanto sabia que nos últimos momentos ele falou: olha, um de vocês vai me trair. E aí, embora a gente julgue tanto Judas, né, o tempo todo, como se nenhum de nós nunca tivesse errado, nunca tivesse caído, nunca tivesse pecado contra Deus, me perdoe dizer isso, mas a grande falha de Judas não foi o pecado em si que ele cometeu, foi o desespero dele. Judas se viu numa situação que ele não se perdoou. Né? Por que ele não se perdoou? Porque ele se matou, infelizmente. Né? Ele cometeu uma atrocidade contra ele mesmo, e ele poderia ter resolvido isso, ou Jesus não teria resolvido? Claro que teria. Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Pedro, que o amava, que estava do lado dele, e a Bíblia fala que Pedro se envergonhou depois. Você que não conhece essa história, quando prenderam Jesus, perguntaram se Pedro conhecia Jesus, ele falou: não estava com ele, eu não conhecia, respondeu algo mais ou menos assim. E depois, quando Jesus é morto, Pedro é tomado de muita tristeza, porque lembrou, né? Porque o próprio Cristo, do jeitinho que falou de Judas, também falou para Pedro: falou, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, ou seja, antes que o dia, né, praticamente amanheça, você vai me negar. Ele falou: não, Senhor, eu jamais vou te negar. E aconteceu que naquela mesma noite alguém perguntou, né, naquele tumulto, né, Jesus foi levado, foi preso, aí perguntaram: eu conheço você estava junto com Jesus. Não era eu, não conheço, né? Respondeu algo mais ou menos assim, e a pessoa insistiu, e na terceira vez que a pessoa perguntou a mesma coisa, ele negou, e logo em seguida o galo cantou, e cumpriu-se exatamente o que Jesus tinha falado. E Pedro, o que aconteceu com Pedro? Jesus o perdoou. Jesus esteve com ele depois da ressurreição, abençoou a vida dele, tornou Pedro tornou Pedro o homem que ele viria a ser a partir daquilo, né? Porque nós acreditamos que a igreja ela foi fundada em Cristo, mas que Pedro foi um grande pilar que Jesus deixou aqui na terra para edificar a igreja dele, né? E com isso, fica a minha reflexão aqui para você.
tá? Ore a Deus sempre antes de tomar suas decisões, porque Deus ele vai te dar sabedoria, ele vai te iluminar. E ore com fé, com esperança, sempre faça seus cálculos, e Deus sempre vai te responder. Eu lembro de uma história de um amigo, uma vez que ele queria comprar um carro e ele foi numa concessionária, ele gostou muito de um carro, e era um carro assim, como é que eu posso dizer, bem fora de linha, assim, era um carro muito excêntrico. E sendo bem honesto com vocês, não era um bom negócio de jeito nenhum, tá? E aí esse amigo nos contou, né? Nossa, eu fiquei interessado, o carro está lá há muito tempo para vender, não vende, mas para mim me satisfaz, eu vou comprar aquele carro. E todo mundo que estava em volta não concordava com ele, né? A gente respeitava a opinião, mas a gente queria falar, nossa, vai ser um péssimo negócio. Esse carro, se você comprar e dessa cor, você nunca mais vai vender, vai dar tudo errado, é um carro que você vai perder dinheiro nele, vai ser um mau negócio. E a gente se controlando até para falar, né? Só que ele, uma pessoa muito sensata, falou o seguinte, falou, olha, mas eu vou orar a Deus, eu estou orando a Deus. E ele orou a Deus, ele ligou, né, para a concessionária uns 2 dias depois, assim, decidido, resoluto a comprar aquele carro, né, apesar dos nossos conselhos de amigos. E quando ele ligou, o moço, né, falou para ele, falou, não, nossa, o carro foi vendido. Foi vendido? O carro foi vendido. E aí ele contou aquilo pra gente, né? E a gente falou, nossa, Deus o guardou de comprar aquele carro, porque teria sido um péssimo negócio, provavelmente, assim, muito, muito, muito possivelmente. E aí eu vi mais uma vez a misericórdia de Deus. Mas veja que sabedoria, ele podia ter sido mais ignorante, olha, o dinheiro é meu, eu vou comprar, vocês todos estão falando isso, mas vocês têm direito de pensar o que vocês quiserem, eu vou fazer essa compra, mas não. Mesmo tendo tomado a decisão, ele foi orar a Deus, né? Lógico que ele pediu um tempo para pensar na concessionária, foi orar, e vejam, gente, como Deus respondeu para ele. O impossível aconteceu, o carro que não era vendido há mais de 3 meses ali, um carro sem a menor possibilidade de compra, porque era um público muito restrito, era um carro bem excêntrico. Não estou aqui para falar de marca nem de nada disso, nem tampouco eu entendo de carro praticamente, mas assim, digo para vocês que foi um péssimo negócio, que eu vi o resultado de uma oração, de alguém que se importou em falar com Deus e pedir a Deus uma orientação. Fica você com esse conselho, com essa dica, sempre orar a Deus, sempre busque a Deus uma direção, porque você pode até não saber, mas Ele sabe de todas as coisas. Um grande abraço no seu coração.